Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo. Esse é o Chave do Enem do primeiro e do segundo semestre para matemática. Então você que está aí em casa, sinta-se muito bem-vindo, chama todo mundo, chama amiga, chama vizinho, chama seu pai, seu cachorro, junta todo mundo, pega teu material, pega tua água, aquele lanchinho que é de lei, que é de praxe, né? Deixa tudo pronto para a gente começar nossa revisão do nosso simulado. Antes de mais nada, diz pra gente aí o que você achou do simulado, se foi fácil, se foi difícil. E a partir de agora, vamos para o nosso spoiler. O que a gente tem para hoje? Hoje nós temos figuras planas. A gente vai dar uma andada ali nas figuras, questão de ângulos, formação de ângulos, quantos ângulos formam um octágono, um hexágono, a gente vai passar por tudo isso. Nós vamos medir também áreas, algumas áreas que são interessantes. Nós vamos analisar também a questão do raio, diâmetro de algumas circunferências de alguns círculos. Enfim, vamos passear pela geometria plana das figuras. Tá junto comigo? Não dorme, não fica cochilando, presta atenção e vamos comigo. Vamos lá. Primeira pergunta. Lá do Instituto Federal de Pernambuco. Um hexágono possui 3 ângulos internos, retos, e outros 3 que medem y graus cada. Qual é o valor de y? Pergunta bem direta, gente. O comando é bem prático. Ele tem um hexágono convexo que possui 3 ângulos internos e ele quer saber qual é a quantidade de y de graus. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um hexágono é dada por quê? Quem lembra? Exatamente. 180 vezes a quantidade de lados, nesse caso 6, menos 2. Então, se a gente pegar um polígono qualquer, nesse caso, ele vai ser 180 vezes a quantidade de lados menos 2. Como o hexágono tem 6 lados, a gente coloca o 6 ali no lugar da quantidade de lados. Beleza? 4 menos 2, 6 menos 2, perdão, 4. 4 vezes 180, 720 graus. Nesse caso, a gente quer o seguinte, portanto, se a gente tem 3 ângulos internos, nós vamos pegar 3 vezes 90, que é essa soma, né, dos ângulos, mais 3 vezes x. Tudo isso igual a 720. Como é que fica isso, prof? Nós vamos somar esses caras. 3 vezes 90 dá 270, ok? Mais 3y, que é a quantidade que a gente quer determinar. Esse 270 ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então nós vamos ficar com a seguinte equação. 3y igual a 720 menos 270. 3y, obviamente, vai ser igual a 450, que é a subtração de 720 menos 270. Esse 3 que está acompanhado do y aí, na equação, ele está multiplicando. Então, a gente vai passar esse cara para o outro lado, dividindo. Tá bom? 450 dividido por 3 nos dá 150. Tranquilo? Beleza? Alternativa letra A de amor. Fechou? Quem marcou letra A diz aí, professor, marquei letra A, foi fácil, foi bem tranquila, foi bem de boa. Quem não conseguiu marcar a letra correta, infelizmente, eu quero que você fique tranquilo. Ou felizmente, fique tranquilo, que ainda tem muito barco pela frente, agora você já sabe qual o caminho percorrer. Preparado para a segunda? Prontos? Vamos para mais uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, que ela vai vir lá do Instituto Federal de São Paulo. É uma pergunta que envolve ruas, figuras, entender algumas conexões. Então, vamos para essa pergunta lá do Instituto Federal de São Paulo. Antes, pausa para a nossa aula para a gente se hidratar. É a primeira, né, da gente do segundo ano. Então, você aí pega a tua garrafinha, faz aquele brinde legal e vamos lá se hidratar. Ótimo. Vamos ler? Acompanhe comigo a leitura. Uma pessoa pegou um mapa rasgado, em que constava um terreno delimitado por 4 ruas. Beleza? A gente consegue vê-las ali. É Rua Marte, Mercúrio, Júpiter e Saturno, de acordo com o nosso mapa. Na parte visível do mapa, vê-se que o ângulo formado pela rua Saturno e pela rua Júpiter é igual a 90. Então, aquele encontro entre Saturno e Júpiter, aquele encontro é 90 graus. O ângulo formado pela rua Júpiter e pela rua Netuno é 110.
E o ângulo formado pela medida de um ângulo e o ângulo formado pela Netuno e pela Marte é exatamente 100. Nessas condições, a medida do ângulo formado pelas duas Marte e Saturno, lá na ponta, lá em cima, é formado por quantos graus? O primeiro passo é a gente montar como seria a projeção daquele mapa rasgado. A gente viu que essa quantidade é x, é 90, e nós temos então um quadrilátero. Veja, se eu desenho de novo esse mapa, nós temos um quadrilátero. Eu quero que você lembre comigo o seguinte: a soma de todos os ângulos dentro de um quadrilátero é igual a 360, beleza? Não esquece mais disso, anota aí, pega um post-it, coloca assim, ó, a soma de um quadrilátero, os ângulos internos de um quadrilátero, sempre será 360. Diante disso, a gente consegue saber que é aquele valor x que a gente quer determinar. Nós temos 90, que a questão deu, 110, que a questão também deu, e 100, que a questão nos informou. Tudo isso mais a quantidade x que a gente quer encontrar. Fechou? Tudo isso, a soma disso tudo dá 360. Haja vista que é um quadrilátero. 110 mais 100, 210. 210 mais 90 dá exatamente igual a 300. 300 mais x igual a 360. Esse 300 que está somando, passa subtraindo e aí fica fácil. Porque x vai ser igual a 360 menos 300. Esse ângulo é de 60 graus. Beleza? Alternativa, letra B de bola. Uma questão muito interessante envolvendo essas questões de soma de ângulos internos. Bem legal. O que a gente precisa lembrar aqui? Duas coisas. Primeiro, somar, que eu acho que todo mundo sabe somar. E a segunda é lembrar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre é 360. Se você não lembrasse dessa parte, muito provavelmente você não conseguiria sair dessa questão. Porque é um detalhe crucial que a gente precisa lembrar. De novo, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Assim como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Beleza? Antes da gente começar a ler a nossa terceira pergunta, eu quero que você coloque aí no chat para nós qual foi a alternativa que você marcou. Você marcou letra A? Você marcou letra B? Você marcou letra C? Letra D? Letra E? Qual dessas alternativas você marcou? Já colocou pra gente? Agora vamos dar aquela conferida para ver se você de fato acertou. Essa é uma questão aqui do Paraná, da Universidade Federal do Paraná. Diz assim para nós: a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é de 180. Ele está afirmando para nós, é uma afirmativa, ok? A soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono é igual a quanto? Muito bem, a gente tem que a de um triângulo é 180, ele quer saber do hexágono. Agora pensa comigo o seguinte: um hexágono, essa figura, a gente pode dividir ela em 4 triângulos. Vocês concordam comigo? Pega as pontas delas aí, ó. 4 triângulos. Veja que a gente traçou exatamente 4 triângulos. O triângulo que vai de BCA, o triângulo que vai de ACD, o outro triângulo vai de ADE e o último AFE. Não necessariamente nessa ordem, mas se a gente for falar nessa ordem, conseguimos mostrar 4 triângulos. Logo, a soma desses ângulos internos ele vai ser o quê? Bom, se eu divido a figura em 4 triângulos e a soma dos ângulos internos de um cara só é 180, se eu tenho 4, a soma vai ser 4 vezes 180. Concordam comigo? 4 triângulos, cada um 180. Se eu vou somar, basta multiplicar 180 por 4. 4 vezes 180, 720. Uma questão muito fácil. Muito fácil mesmo. Primeiro porque a pergunta já está te dando a resposta. Ela está dizendo que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Daí você divide em 4 pedaços o hexágono e encontra a sua resposta. Fechou? Beleza? Tranquilo essa questão, né? Bem molezinha mesmo, sem muitas novidades. Nessa questão, a própria pergunta já te dá uma noção de como vai ser a resposta.
Isso acontece com frequência muito grande. Em alguns vestibulares, sobretudo o Enem, tem questões que a própria pergunta ela já está te dando uma alternativa de você resolver esse problema da melhor forma possível. Nesse caso, foi te dando a soma dos ângulos internos de um triângulo. Fechou? Vamos fazer aquela e boa pausa para a água, para a gente respirar, para a gente se manter vivo, se manter acordado. Então você que está aí com sono, que está querendo dormir, dá uma levantada, dá uma acordada para poder ficar bem desperto. Fechou? Pega a tua água, vamos fazer aquela boa e velha hidratação. Preparado para a quarta pergunta? Já marcamos letra D de Deus. Vamos para a quarta pergunta. Essa é uma pergunta que vem também lá do Instituto Federal de Pernambuco. Inclusive, um abraço aí para a galera do Nordeste. Eu sei que é uma galera muito boa que está aqui conosco, lá de Pernambuco, da Bahia, dos outros lugares também aí do Nordeste, Sergipe e tantos outros. Vamos ler? As formas geométricas aparecem em vários objetos do nosso cotidiano. Se você olhar para o teu quintal, se você olhar para a tua sala onde você está, se eu olho para aqui onde eu estou, eu vou ver várias figuras geométricas. Observe na imagem abaixo um relógio octagonal. Lembrando que o octagonal, 8 lados. Objeto que fascina qualquer admirador de relógios. A soma das medidas dos ângulos internos de um octógono, como na imagem acima, é de quanto? Muito texto para pouca pergunta. Traduzindo, o que é que ele quer, professor? Traduza para o português. Qual é a soma dos ângulos internos de um octágono? Só isso. Eu quero lembrar a vocês que nós temos uma forma muito específica e muito rápida para encontrar a soma de qualquer ângulos internos de qualquer polígono. Essa fórmula é dada por, só repetindo o que eu falei lá no início, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é fornecido por 180 vezes a quantidade de lados que você tem no polígono menos 2. Perfeito? Repetindo, 180 vezes a quantidade de lados que tem no polígono menos 2. Utilizando-se dessa fórmula, a gente consegue determinar rápido a quantidade da soma dos ângulos internos desse octágono. Nós vamos pegar 180, multiplicar por 8, quantidade de lados, menos 2. 8 menos 2, 6. 6 vezes 180, 10.080. 1.080 é a soma dos ângulos internos desse nosso querido e bom octágono. Fechou, gente? Tranquilo? É uma questão que tem muito texto para pouco comando. E é uma questão que, se você sabe essa fórmula, se você sabe essa ideia, se você tem essa noção das somas dos ângulos internos de um polígono, você consegue resolver de maneira bem rápida também, sem muito esforço. Então, diante dessa nossa solução, a nossa resposta vai ser letra A de amor. Fechou? Marcou? Verifica lá no teu simulado. Está marcado letra A? Letra A, parabéns. Se você não marcou, paciência. Temos ainda algumas questões, mais 6 para você resolver. Fechou? Vamos para a próxima? Essa é uma questão lá do Enem de 2019. E como toda questão do Enem, tem aquele textão grande, tem aquela interpretação legal, e a gente vai precisar de muita calma para resolver essa questão. Fechou? Respira, dá uma tranquilizada, dá uma amenizada, bora para a leitura. A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas dos televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 centímetros. Então, se você pegar uma polegada, vai te dar justamente 2,54 centímetros. Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que a tela da TV tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa a sua tela mede X polegadas, conforme a ilustração. Então você tem lá a sua TV zona de 50 polegadas. Você quer dizer que aquela diagonal mede 50 polegadas. Ok? A diagonal da tua televisão mede 50 polegadas. O administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas, que tem como razão de comprimento ser, pela altura A proporção 4:3. Pausa. Presta atenção aqui, ó.
ele já está te dando a razão. A razão vai ser comprimento sobre polegar, sobre A, que é a altura. Comprimento sobre altura. Toda vez que falar de razão, lembre-se que é uma divisão. Então, C sobre A. E essa razão, C sobre A, ela está na proporção de 4:3. 4 comprimento, 3 altura. Tá bom? E precisa calcular o comprimento C, na parte de baixo dessa sua televisão, dessa sua TV, a fim de colocar em um estante para exposição. A tela dessa TV tem medida de comprimento C em centímetro igual a quanto? No final das contas, ele quer saber quanto mede o comprimento da sua TV, que tem 20 polegadas. Só isso que ele quer saber. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro passo, eu quero que você note comigo o seguinte. Note comigo que a razão, comprimento por altura, é igual a 4:3. E a gente consegue isolar a variável altura dentro desse nosso sistema. De que forma, professor? Se você faz a regra de 3 ali, C vezes 3, 3C. 4 vezes A, 4A. Como esse A vai estar multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, nós vamos achar o valor da altura separadamente. Quem vai ser essa altura? 3C sobre 4. Isso fazendo a regra de 3. Tudo bem? Tá comigo? Tá acompanhando? Vamos lá. Se x, que é as polegadas, é igual a 20, nós podemos fazer o seguinte. A gente pode achar, usando o teorema de Pitágoras, o valor desse cara. De que modo, professor? Pensa comigo que nós temos ali o cateto oposto e nós temos o cateto adjacente. Onde o cateto oposto é a altura, cateto adjacente será o comprimento e 20 polegadas x será a nossa hipotenusa. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Legal? 20, que é a quantidade x de polegadas vai estar ao quadrado, assim como c ao quadrado é igual a ao quadrado. Mas quem é a altura? A altura a gente já determinou por meio da proporção. A altura é 3c sobre 4. Prof, para que a gente colocar c mais c? Para que a gente possa ter agora uma incógnita só. Se a gente olhar para o teorema de Pitágoras, a gente vai ter apenas duas incógnitas, c e a. Comprimento e altura. Se a gente pega a altura em função do comprimento, agora a gente só vai ter uma só variável, que é a variável comprimento, a variável c. Resolvendo as nossas potências, a gente fica com 20 ao quadrado, 400, c ao quadrado não vou mexer agora, mas 3c ao quadrado é eu levar 3 ao quadrado, 9, e elevar c ao quadrado, que é o próprio c ao quadrado. 4 ao quadrado também dá 16. Diante disso, a gente faz ali o nosso método da borboleta para a gente resolver a nossa fração ali, a nossa soma de fração. 16 é o denominador comum, você vai colocar ele e vamos fazer o MMC. 16 dividido por 16 vai dar 1. 16 dividido por 1 dá 16, vezes c ao quadrado, 16c ao quadrado. 16 dividido por 16 vai dar 1. 1 vezes 9c ao quadrado, o próprio 9c ao quadrado. Veja que agora a gente tem 16c ao quadrado e tem 9c ao quadrado. Eles são termos semelhantes. Eles têm a mesma variável c ao quadrado. A gente pode juntar por meio de uma soma. Tá legal? Esse 16 está dividindo, a gente vai passar multiplicando para poder ficar mais fácil. Então, 400 vezes 16 é igual a 25c ao quadrado. Esse 25, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter que 6.400 dividido por 25 vai dar exatamente 256. Só que vai dar em c ao quadrado. E a gente só quer o valor de c. Vamos mandar como forma de raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 256 é exatamente igual a 16. Você vai lá e marca bonitinho, letra B. Letra B? Ainda não. Você não pode cair nessa, hein? Quase que você marcava a letra B. Por que você não pode marcar a letra B, prof? Porque a gente tem a nossa proporção ali.
veja que nós temos que pegar esse valor de 16 e multiplicar por polegadas. A gente viu que 1 polegada é igual a 2,54 centímetros, porque olha a pergunta lá embaixo. A tela dessa TV tem medida do comprimento C em centímetro. Se a gente responde 16, a gente responde em polegada e não em centímetro, tá? Cuidado para não cair na pegadinha do malandro. Quase que você escorrega nessa aí. Então, 16 vezes 2,54 vai dar exatamente 40,64 centímetros. Essa é a famosa questão pegadinha do malandro. Essa é feita para você errar. Cuidado nessas perguntas, leia com atenção e veja aonde a resposta está se adequando de maneira correta. Legal? Você vai lá e marca a letra D, D de Deus, 40,64. Essa é uma questão clássica que muita gente marca 16. Muita gente mesmo. Por causa de atenção, por falta de atenção. Não lê o comando final e marca a alternativa errada. Tá bom? Gente, legal, uma questão muito boa. Uma questão que envolve alguns cálculos matemáticos. Envolveu ali uma questão de complexidade de nível médio. Envolveu algumas coisas que a gente precisa trabalhar com mais cautela. Então, essa questão, se a gente fosse classificar, a gente classificaria ela como nível médio, tá legal? Porque a gente tem ali uma função para resolver, a gente colocou a altura em função do comprimento, depois a gente fez uma soma de frações que muitos alunos têm dificuldade, e por fim, a raiz quadrada, que também algumas pessoas têm uma certa dificuldade a depender dos valores, tá bom? Vamos para a nossa próxima pergunta, mas antes vamos fazer aquela boa e velha pausa para a nossa água, para a gente se hidratar, para a gente relaxar e dar aquela descansada. Nesse momento, eu quero que você, além de beber água, você pegue a tua pipoca, pega teu biscoito, pega a tua fruta, a tua maçã, você que é saudável, você que é fitness, você que vai para academia, pega a tua maçãzinha, a tua banana, come ela, bebe água e relaxa um pouquinho. Fechou? Excelente! Prontos para ler? Essa pergunta eu vou precisar da ajuda da minha produção ali, porque tem uma parte que eu não estou conseguindo ler. Mas já já a gente vai conseguir, tá? Só volta para a minha produção, por favor. Vamos ler aqui. Aí. O instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço dobrada em formato que assemelha a um triângulo, como a gente vê na figura 1. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos como desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H. E a gente vê, conforme a figura 2, que essa altura é igual a 8 centímetros. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformada aos cantos e cortada como nos vértices, dando origem à miniatura, como a gente viu ali. Assuma que não ocorra perda de material. Ok, não vai perder nada, vai se manter um triângulo equilátero. Ok? No processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizado seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura. Perfeito. Agora eu vou pedir ajuda da produção. Você consegue ler, produção? Consegue ler? Que está em cima ali? Consegue? Você pode ler para nós aí? O instrumento da percussão. Depois da figura 1, lá em cima. Nessas condições... Não, né? O valor que mais se aproxima da medida do comprimento. Ok. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetro é... Tá. Em linhas gerais, o que ele quer é o seguinte. Ele quer saber qual é o valor mais próximo da medida da barra por completo. É isso que ele quer saber. Fechou? Então vamos pensar o seguinte. Se L é o lado do triângulo equilátero, a gente não sabe o que é. Vamos chamar de L. Então a gente consegue determinar por meio da fórmula da altura. O que é que diz a altura do triângulo equilátero? O triângulo equilátero ele é diferente dos outros triângulos porque a gente conhece a altura dele. A altura dele é formada pela fórmula lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Essa é a fórmula da altura. Nós não sabemos quanto vale o lado, mas a gente sabe quanto vale a altura. Essa altura vale 8. Então 8 vai ser igual a L vezes raiz de 2 dividido por 2.
Esse 2 que está embaixo eu vou mandar multiplicando. Por quê, professor? Porque, veja, eu quero o valor de L, só isso que eu quero. Então, todos os números não me interessam mais. Eu vou deixar esse valor de L sozinho de um lado, tá bom? 8 vezes 2, 16. Esse raiz de 3, vou fazer a mesma coisa. Eu vou mandar para o outro lado. Se ele está dividindo, vai multiplicando. Professor, mas 16 vezes raiz dividido por raiz de 3? Que negócio complicado, né? Calma aí, joga o padrão. A gente vai racionalizar para poder ficar mais fácil. O que é racionalizar? É multiplicar por 1. Só que a gente pode escrever 1 como sendo raiz de 3 dividido por raiz de 3. Concorda comigo? Ó, raiz de 3 dividido por raiz de 3, 1. Então, multiplicar por 1 é a mesma coisa que multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Quando a gente faz essas contas, a gente fica assim, 16 vezes raiz de 3 e embaixo 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3, ele se cancela a própria raiz, fica somente 3, tá bom? A questão disse para nós o seguinte, a questão disse para nós que ele quer saber quanto equivale a barra inteira. Só que se eu pegar um lado, eu estou pegando somente uma parte do triângulo. Para que eu possa pegar a barra inteira, eu preciso pegar os 3 lados e fazer essa multiplicação, tá? Então, se eu tenho um lado, vai ser 3 vezes o lado e eu encontro a barra inteira. Tudo bem? Beleza? Já que eu tenho um equilátero. Então, se eu sei o valor de um lado, só multiplicar por 3, que eu vou descobrir todos os tamanhos restantes. Todo o tamanho da barra que a gente quer determinar. Tá legal? 3 vezes raiz de 6, 3 vezes 16 sobre raiz de 3 sobre 3, fica fácil. Esse 3 com aquele 3 a gente pode cortar, fica 16 vezes raiz de 3. A questão diz para nós, para aproximarmos a raiz de 3 como sendo 1,7. 16 vezes 1,7 dá exatamente 22,20. Mas não tem essa alternativa na nossa resolução, professor. O que é que a gente faz? Aí eu volto para a pergunta. A pergunta diz, o valor que mais se aproxima. Ele não quer o valor exato, ele quer o valor que chega perto. Qual é o valor que chega perto? Letra D de dado, 27,18. É o valor que mais se aproxima de 27,20. Tá bom? Beleza? Você marca aí bonitinho, letra D de Deus é bom. Fechou? Pergunta bem interessante, porém que envolve alguns conhecimentos de triângulo equilátero. Sobretudo, a parte da altura de um triângulo equilátero conhecido. Ótimo, vamos para mais uma. Mais uma pausa para água depois dessa questão que deu uma canseira na gente. A gente dá aquela pausa para a gente poder respirar. Vamos lá. Essa é uma questão que também veio lá do Nordeste, lá do Ceará, do Instituto Federal. E ela diz assim para nós. O apótema de um triângulo equilátero mede 3 centímetros. Diante dessas informações, qual é a medida do lado desse triângulo equilátero? Eu não sei se você lembra, mas a apótema de um triângulo equilátero ela é dada da seguinte forma. Lado vezes raiz de 3 dividido por 6. Ok? Toda apótema de um triângulo equilátero é dada dessa forma. Nesse caso, ele deu para nós a medida de um lado, que é 3. Só aplicar na fórmula e ser feliz. Tá certo? Perdão, ele deu o valor da apótema e ele quer o valor do lado. Nesse caso, só aplicar no valor da apótema e a gente fazer as nossas multiplicações. Tá? Esse 6 que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, nós vamos ter 3 vezes 6 igual a L raiz de 3. Esse raiz de 3 que está multiplicando vai passar dividindo e nós ficaremos com a seguinte coisa. Racionalizando de novo, como a gente fez na questão anterior, vamos multiplicar por 1 e multiplicar por 1 é a mesma coisa que multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Tá legal? Quando a gente faz 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, fica 3 embaixo. 3 que está embaixo dividido por 3 que está no produto em cima, a gente pode cancelar, restando apenas 6 raiz de 3. Fechou? Letra A, facinho, facinho, uma questão bem tranquila, bem de boa também. Tá legal?
Questão fácil. Sabe fazer o que é o Potterman, sabe o que é, conhece o Potterman, só aplica e seja feliz da vida. Vamos para a nossa próxima pergunta. A gente já está se caminhando ali para os finalmente. Essa é uma pergunta lá do Enem de 2016 e eu quero que você coloque aí no chat agora para nós qual foi a alternativa que você marcou. Diz aí pra gente, você marcou letra A, você marcou letra B, letra C, letra D ou letra E? Diz aí para nós. Já marcou? Preparados? Aperte os cintos e vamos para a nossa leitura. Vamos lá. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida. Uma para o filho e a outra para o seu outro filho. Um dos terrenos visitados já está bem marcado e, embora não tenha um formato convencional, uma figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, conforme a figura A, cujo comprimento mede 7 metros, cujo o comprimento seja 7 metros maior que a largura inicial. Então, se a gente tem ali um comprimento, ele quer 7 vezes maior. Tudo bem? A gente tem a figura A, a figura B, que vai delimitar esses terrenos. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro, preste atenção nisso aqui, do comprimento da largura sejam iguais, respectivamente. Pensa comigo o seguinte, ó, a figura B a gente pode separar em 2 triângulos, é claro, em 2 triângulos retângulos. O primeiro está demarcado ali como a linha azul, a linha cinza e a linha cor laranja. O segundo triângulo vai ser a cor laranja, a cinza menor e a cinza maior de 21 metros. Quem é que vai ser, então? Produção, você pode passar para mim, produção, por gentileza? Não estou conseguindo aqui. Opa, você volta para mim, por favor? Ok, aí tá bom. Veja que a gente forma aqui 2 triângulos. O primeiro é na área rachurada e o segundo é na área que não está rachurada, tá bom? Vamos pensar o seguinte, a área total desse terreno, ele é formado pela soma do triângulo rachurado mais o triângulo não rachurado, perfeito? Como é que a gente fica agora? Veja comigo que a área daquele triângulo vai ser a base, que é 15, vezes a altura, que também é 15 dividido por 2. 15 vezes 15 dividido por 2, mais o outro triângulo, a área do outro triângulo. O que vai ser a área do outro triângulo? A base 3 vezes a altura 21 dividido por 2. 15 vezes 15 dá 225 dividido por 2. 21 vezes 3, 63 dividido por 2. Nós temos uma soma de frações que tem o mesmo denominador. A gente repete o denominador e soma os numeradores. 225 mais 63 dá 288. 288 por 2, 144. Então a gente já sabe quem é a área da figura B. A gente precisa encontrar agora quem é a área da figura A. Vamos partir do princípio que ele diz para nós que essas áreas elas precisam ser correspondentes, precisam ser iguais. Quem é a área da figura A? É base vezes altura, já que é um retângulo. Ok? Quem é a base? X mais 7. Quem é a altura? Só x. Então nós precisamos fazer essa distributiva primeiro. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 7, 7x menos 7x igual a 144. Esse cara aqui somando vai passar para o segundo membro, para o primeiro membro, subtraindo e a gente encontra uma boa e velha equação do segundo grau. Como é que a gente resolve, professor? Soma e produto, Bhaskara, fatoração, mas pela nossa resolução, nós vamos fazer por Bhaskara, que vai sair bem mais rápido. Legal? Vamos fazer o nosso delta. Nosso delta aqui vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nosso B é 7, então 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes o valor de C, que é menos 144.
Realizando nossas contas, a gente encontra que delta é 625. Vamos lá. Vamos achar agora aqui o valor de x. X é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O meu b vai ser menos 7, nesse caso, que é menos b. Então, nós vamos ficar com menos b mais ou menos raiz de 625. Quanto é que é a raiz de 625? Exatamente, 25. Muito bem, parabéns, produção. A produção está afiando aqui. Dividido por 2. Então, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que a solução 1 vai ser menos 7 mais 25. Menos 7 mais 25, 18. Dividido por 2, 9. Prof, eu preciso fazer a solução 2? Não. Por quê? Porque vai ser menos 7 menos 25. Menos 7 menos 25 dá menos 32. Aí eu pergunto para você, querido jovem que está prestando atenção na aula. Menos 32, existe área negativa? Não tem como ter área negativa. Se é área, é uma área positiva. A gente não está cavando um buraco, né, para ter área lá embaixo. A área é no plano, então só pode ter área positiva. Fechou? Beleza? Tranquilo? Por isso que a gente não vai fazer a solução 2. Vamos ficar só na solução 1 mesmo, que é a solução positiva. Dado isso, a gente tem que o valor de x, da altura x, lá na área do retângulo é 9. Bom, se a área do retângulo é 9, quem vai ser então, se a altura do retângulo é 9, quem vai ser o comprimento? O comprimento é a altura mais 7. Então, 9 mais 7 igual a 16. Professor, de onde surgiu isso aí? Veja na figura A. A figura A é x mais 7. É 9 mais 7. 9 mais 7, 16. Resposta, então, letra B de bola. Nós teremos um comprimento de 9 de altura e de 16 de comprimento, letra B de bola. Beleza? Bacana. Bom demais. Tudo isso tem B e a nossa resposta está lá, letra B. Gente, pergunta legal, uma pergunta interessante que envolve áreas, envolve equação de segundo grau e envolve interpretação de texto também, tá? Então, é uma questão típica do Enem. O Enem sempre gosta de cobrar essas coisas que envolvem vários assuntos ao mesmo tempo. Tá legal? Preparados para mais uma? Essa é a nossa penúltima questão. É uma questão que envolve também áreas e envolve circunferências. Então, a gente vai precisar usar algumas relações que eu tenho certeza que você conhece. Mas antes, vamos fazer aquela nossa pausa para a água maravilhosa, para a gente dar aquela relaxada. Vamos lá para a nossa leitura. É uma pergunta do Enem de 2019. E diz assim: uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará o valor de acordo com a área total dessas placas. Foca aqui, gente, ó, área total das placas. Beleza? Guarda isso. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro de 40 centímetros, ou seja, o diâmetro do círculo é 40. Se o diâmetro é 40, quanto é o raio? 20. Lembre-se que o raio é a metade do diâmetro. Guarda isso. E ele diz mais. Ele fala que o diâmetro tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total dessa placa tem altura igual a 60 centímetros, conforme mostra a figura. Use 3,14 como aproximação para π. Lá embaixo a pergunta: qual é a soma da medida das áreas em centímetros quadrados de 10 placas? Qual vai ser a estratégia, prof? Nós vamos medir quanto mede a área de uma placa. E aí a gente multiplica por 10. Beleza? Se eu sei de uma, eu sei de 10. É só pegar o valor de uma e multiplicar por 10 que a gente vai saber o valor das 10. Antes de mais nada, eu quero que você preste atenção no seguinte. Se a gente pega a nossa figura e passa no meio esse valor, lá no diâmetro, a gente encontra um retângulo aí. Só que a gente tem valores para ele. Ele disse que esse retângulo, ele tem a base dele igual ao diâmetro do círculo. Quanto é que é o diâmetro do círculo mesmo? Isso aí, 40. Se o diâmetro é 40, a minha base também vai ser 40.
que mais que eu tenho, prof? Eu tenho que o raio, que é metade do diâmetro, vale quanto? 20. Então pensa comigo, se esse tracejado é 20, esse de cima também é um raio, concorda comigo? Lembre-se que um raio é a distância do centro a qualquer ponta dentro da circunferência. Então esse tamanho também é 20. Se eu pego esse tamanho que está para cima e eu translado para a direita, eu acho o valor dele. Qual é o valor dele? É o valor de um raio. Quanto é o valor de um raio? 20. Agora pensa comigo. Esse cara é 20 e o total é 60. Então quanto é que mede só aquela parte azul ali, a altura do azul? Exatamente, 40. Já que o total é 60, se eu tenho 20 do raio, mais 40, forma o total que é 60. Vou anotando essas informações. Então pensa comigo, quanto é que vale a área de uma placa? A área de uma placa é a soma da área do retângulo, nesse caso é um quadrado, né, de 40 por 40, vezes metade de um círculo. Já que eu não pego um círculo completo, eu só pego uma semicircunferência, um semicírculo, tá? Então como é que fica? 40 vezes 40 mais 1 meio, que é a metade da área do círculo. Como é a área do círculo mesmo, prof? Π vezes o raio da circunferência. Nesse caso, π vezes 20, que é o raio denotado. O raio ao quadrado, tá, gente? 40 vezes 40 dá 1.600, mais 1 meio de π vezes 400, que é 20 vezes 20. Esse 2 eu posso cancelar com esse 400. Por quê, prof? Porque a gente tem uma multiplicação. Se eu tenho em cima uma multiplicação, podemos cancelar com o denominador de baixo. 400 dividido por 2, 200. Então como é que fica? 1.600 mais 200 vezes 3,14, que é o valor de π. E a gente somando tudo isso vai dar 2.228 centímetros quadrados. Mas isso é para uma placa. Ele quer para quantas vezes? Para 10. Então basta fazer vezes 10. Dá 22.280. Você marca bonitinho. Letra B de beleza, bom, bacana. Fechou, gente? Tudo bem? Tranquilo? Questão easy, questão fácil, envolver um raciocínio bem legal. E a gente depois só fazer conta mesmo, né? Sabendo as áreas de quadrados e a área de um círculo. Lembrando que ali a gente usou metade de um círculo, haja vista que não pega uma circunferência inteira. É uma semicircunferência, um semicírculo. Melhor falando. Muito bem, vamos para a nossa última pergunta do dia. Eu quero que você dê uma acordada aí, dá uma levantada, se preguiça um pouco, balança ali seus ombros, foca um pouco mais aqui, que a gente vai para a nossa pergunta que vem da UMNI de 2021. É uma Olimpíada bem bacana para a gente responder. Tá legal? Antes da nossa pausa para água, para a gente beber aqui o último gole e a gente interpretar. Essa questão é uma questão que envolve não só figuras retangulares, mas também círculos. Então toda a ideia de raio, a ideia da área de um círculo vai entrar dentro dessa questão também. Preparado para ler? Vamos lá. Wilson tem um terreno retangular e, desejando plantar uma horta, colocou 2 irrigadores nesse terreno, ambos com alcance circular de raio igual a 4 metros. Então já deu para nós uma coisa bem legal. O raio da circunferência dentro do círculo ali, o raio do círculo dentro da figura é igual a 4. Como mostra a figura. A área que os irrigadores não alcançam será uma parte do terreno que o Wilson não fará a horta. Qual o valor dessa área? Gente, presta atenção comigo. Se o raio é 4, ele vai alcançar circularmente. Então, a horta só vai ficar dentro daquelas 2 circunferências, já que o raio é 4. Perfeito? Tudo bem? Dito isto, qual é a área que não vai ser usada? Tudo aquilo que não for circunferência, tudo aquilo que não for círculo. Então, essa parte que eu risquei aí, toda essa parte não vai ser usada para a horta, porque não alcança o raio de 4. Tudo bem até aí? Beleza? Agora a pergunta é, qual é o valor dessa área aí? Qual é o valor dessa área que eu pintei? Como é que a gente pode pensar? Uma forma da gente pensar é o seguinte, se a gente quer descobrir só quem é essa área, é eu fazer o todo, que nesse caso é o retângulo,
menos o de dentro. Você concorda comigo? Se eu pego o retângulo e eu tiro só esses círculos, vai ficar a parte que eu pintei. Então, como é que a gente faz isso? Pensa comigo o seguinte. Eu sei que o raio é 4, então meu diâmetro é 8. Maravilha. Então, esse meu lado do meu retângulo é igual ao meu diâmetro. Mede quanto? Mede 8. Agora, pensa só comigo. A minha base do retângulo é igual a 2 vezes o meu diâmetro, já que eu tenho 2 circunferências. 2 vezes 8, 16. Eu já tenho as medidas do meu retângulo. Agora é só brincar. Você pode voltar para mim, produção? Passei demais. A minha área, a área preta rachurada ali, ela vai ser a área do retângulo menos 2 vezes a área do círculo. Por quê, prof? Porque eu vou tirar os círculos de dentro, o que sobra é a parte pintada. Quem vai ser a área do retângulo? Base vezes altura, 8 vezes 16. Menos 2 vezes a área do círculo. Quem é a área do círculo? Π vezes o raio ao quadrado. Meu raio é 4, então 4 ao quadrado. Agora é só brincar, gente, fazer conta. 8 vezes 16, 128, menos 3,14, que é o valor de π, vezes 16, que é o valor de 4 ao quadrado, a gente fica com 50,24. 50,24 vezes 2 vai dar 100,48. Daí eu vou ter 128 menos 100,48. Resposta 27,52. Letra D de Deus. Tinha que terminar com essa, né? Sempre tem que terminar com letra D. Gente, questão muito bacana, questão bem interessante, envolvendo aí figuras, envolvendo áreas que não estão pertencentes às figuras, e envolvendo usar um pouco de dedução lógica, tá? Bastante legal essa questão. Espero bastante que tenha acertado essa alternativa e que você tenha desenvolvido o cálculo da melhor maneira possível, tá? Pode passar, produção. Isso, muito obrigado. Pode passar, produção, você está voltando aí. Valeu! Gente, obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Espero que você tenha acertado aí todas as 10 questões. Se você não acertou, não se preocupe. Ainda tem mais por vir. Deus abençoe você. Até mais. Tchau!